Aleluias. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui abrindo essa live, a live da palavra. Tem aqui uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos esperar os irmãos estarem entrando aí, em nome de Jesus. Live da palavra. Eu tenho aqui uma mensagem de Deus em Lucas capítulo 15 para os nossos corações nessa noite, nesse dia de hoje. Grande é o nosso Deus, muito digno de louvor e adoração. Você que está entrando aí, compartilhe essa live, a live da palavra. A mensagem de Deus para o nosso coração nessa noite é Lucas capítulo 15. Eu quero ler com você essa palavra. Você que tem Bíblia aí em mãos, abra comigo a mesma. Lucas capítulo de número 15. Olha só, palavra de Deus, live da palavra. Nesse momento iremos meditar em uma palavra. Lucas capítulo de número 15, a parábola do filho pródigo. Eu creio que Deus irá alcançar corações através dessa live nesse momento. Deus abençoe nosso irmão Flávio que entrou aí. A paz do Senhor, meu amigo. Compartilha essa live. Todos que estão nos ouvindo aí, nos assistindo, compartilha, curta essa live. Lucas capítulo de número 15. Palavra de Deus que nos diz: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, havendo naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Versículo 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e pondo o anel no dedo, na mão, e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Deus seja louvado. Deus abençoe também nosso pastor Harry Wagner Ribeiro, em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, você que está nos assistindo, você que está passando por aí, Lucas capítulo de número 15. Quem é que nunca leu essa parábola? Vemos que em Lucas capítulo de número 15, nós vemos que Jesus, na presença de publicanos, pecadores, fariseus e entre outros, Jesus ele vai propor contar uma parábola. Nós vemos que o interessante dessa parábola do capítulo 15, nós vemos que Jesus começa falando acerca da ovelha, do pastor e das ovelhas. Nós vemos que o pastor, na primeira cena, ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu.
Nós vemos que segunda ilustração de Jesus é acerca da dracma. A mulher perde a dracma, depois ela procura e a acha. E agora a terceira ilustração, eu quero chamar a sua atenção, é a ilustração acerca dos dois filhos. Nós vemos que Jesus ele vai começar no versículo de número 11, falando que certo homem tinha 2 filhos. Nós vemos que a Bíblia nos relata nessa parábola, Jesus narrando, que o mais moço chegou ao pai em um certo dia e disse a ele: pai, dá a minha parte da herança. E ele deseja ir embora da casa do pai. Porém, quando nós paramos para meditar nessa parábola proposta por Jesus, nessa terceira ilustração acerca dos 2 filhos do pai, nós vemos que ninguém decide tomar uma atitude de grande importância da noite para o dia. Antes, a pessoa ela vê as consequências, ela vê se vale a pena e depois ela decide se sim ou não ela tomar aquela atitude. Nós vemos que aquela atitude, aquela decisão daquele filho para com o pai era uma atitude, uma decisão de uma grande importância. Pedir a sua herança e ir embora da casa do pai. Então fico pensando, me conjecturando, que aquele filho não toma aquela decisão da noite para o dia, mas antes ele estava maquinando na sua cabeça, no seu coração, vendo quais seriam as consequências, se valia a pena ou não, para depois tomar a decisão. Mas nós vemos que o filho ele começa a maquinar aquilo na sua cabeça, no seu coração. E nós vemos que a Bíblia nos diz que o filho então já tinha maquinado. Nós vemos que ele vai chegar no pai e pede a sua parte da herança. Pai, dá-me o que me pertence, aquilo que é meu. Ou seja, o filho já tinha maquinado todo o seu plano. Ele já sabia para onde ir, já sabia o que fazer, estava tudo maquinado, estava tudo planejado. Ele pensou nas consequências, ele viu se vale a pena ou não e ele tomou a decisão. Eu vou pedir o que é meu. E poucos dias depois, ou seja, ele junta tudo que é seu e parte para uma terra longínqua, uma terra distante, e gasta tudo que ele tinha, dissolutamente, de qualquer jeito. Nós vemos então que durante aquele tempo em que o filho está ainda na casa do pai, porque ele pede herança e passa ainda alguns dias na casa do pai, eu fico imaginando, me conjecturando, que talvez naqueles dias, o pai que ama, ele sempre vai aconselhar o filho, querer o bem do filho. Talvez o pai tenha chegado no filho e dizer: filho, não vai dar certo, fica aqui comigo em casa. Aqui você tem carinho, você tem cuidado, você tem amor, você tem comida, você tem do bom e do melhor, aqui você tem aconchego. O pai está falando, o pai está aconselhando, o pai está mostrando que não vai dar certo, que ele vai se quebrar. Mas o filho não está nem aí a ouvir. Por que ele não está nem a ouvir? Porque ele passa os dias, mas depois ele parte para o distante. Antes nós partimos, Deus ele sempre vai usar alguém. Deus sempre usa um profeta, Deus sempre usa a palavra, Deus sempre fala por meio de louvor, seja qual for o meio, Deus sempre está falando antes da gente errar. Nós vemos que o filho erra, o filho vai embora, mas antes dele ir, o pai fala com ele: assim eu creio. O pai aconselha, o pai mostra: filho, não vai. Assim é com você nessa noite, você que está me assistindo, você que irá assistir, talvez você esteja aí dizendo: eu não aguento mais. Eu vou embora na casa do pai, vou pedir o que é meu, minha parte, a minha herança, e vou partir para uma terra distante. Compartilhe essa live em nome de Jesus, você que está nos assistindo. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Tem gente que precisa, necessita ouvir a voz de Deus. Tem muita gente que já maquinou planos, projetos para pegar o que é seu e ir embora da casa do pai. Sair, descongregar, se afastar, se desviar pelo mundo afora. Mas Deus está falando antes de você errar: não vai, fica, não vai dar certo, você vai se quebrar, você vai se frustrar, você vai se decepcionar. Filho, fica na casa do pai. Filho, não é hora de partir. Filho, o pai te ama, mas tem o pai para te dar do que o diabo para te oferecer. Parece que o mundo é bom, mas vemos que Provérbios, o sábio disse: existe caminho que parece que é bom aos nossos olhos, mas o fim é a morte. Cuidado por onde você tem tentado andar, você tem planejado em ir. Isso aí não vai dar certo, vai se quebrar, vai se frustrar. Filho, fica na casa do pai. Na casa do pai você tem do bom e do melhor. O que você quer achar lá fora?
Aqui na casa do Pai não lhe falta nada do que você precisa. Nós vemos que Davi disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou seja, nada do que me for necessário. O nosso pastor, o nosso Pai, Ele está sempre suprindo, nos dando aquilo que não é necessário. Tudo aquilo que nós precisamos, Deus tem nos dado. E o que é que nós queremos arrumar lá fora ainda? Antes de nós irmos, antes de você ir, Deus está falando com você nessa live, não vai. Fica. Você vai se quebrar, você vai se frustrar. Não é esse o caminho, não é esse o propósito, não é esses os planos, não é esse o propósito que eu tenho para a sua vida. Fica, filho. Deus sempre fala antes conosco de nós errarmos. Nós vemos então que o filho, ele passa alguns dias na casa do pai, versículo 13. E passado alguns dias e poucos dias depois, o filho pega tudo que é seu e parte para uma terra longínqua. Ele não dá crédito, não dá ouvir a voz do pai. Mas o pai fala com ele antes. Nós vemos então que no versículo diz que ele gasta tudo, a sua parte, ele desperdiça vivendo dissolutamente. Ou seja, outra verdade a ser aplicada. Quando nós saímos da presença de Deus, nós só temos a perder. Na presença de Deus nós ganhamos. Deus tem muito para nos dar, mas a partir do momento que nós saímos, que nós nos afastamos da sua presença, nós começamos a perder. Começa-se então um declínio, né? Começamos a nos afundar. Quantos que estão me assistindo, queriam me assistir, ao qual tem vivido uma vida de perdas? Você tinha antes muita coisa. Deus te usava, você era uma bênção, era cheio do Espírito Santo, tinha alegria e esperança, a paz. Hoje você não tem paz, não tem alegria, não tem esperança e está perdendo tudo após dias. As coisas estão se escapando. As coisas estão indo embora, você sempre tem perdido. O filho estava em casa, ele tinha herança, ele tinha sua parte, mas quando ele sai, quando ele se afasta, quando ele vai embora, ele começa a perder. Ele perde a sua herança. Entenda uma coisa, Deus está contigo. Não saia, filho. Não vai embora da minha presença. Se você for, você só vai perder. Longe de mim, você só tem a perder. Você não vai ganhar nada. O diabo está aí, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar o que é seu, ele quer te matar, ele quer te destruir. Abra os seus olhos espirituais hoje e caia em si. Não saia, não vá. Porque se você for, você vai perder, só vai perder. Então o filho, ele sai, ele vai embora e ele perde tudo dissolutamente. Ele gasta a sua herança dissolutamente. Quantos que já perderam por sair da presença do Pai? Tinha dons espirituais, não tem mais. Cantava, não canta mais. Pregava, não prega mais. Louvava, adorava, regia. Não faz mais nada. Não sente mais a presença de Deus. Por quê? Porque perdeu quando saiu da presença do Pai. Você precisa compartilhar essa live. Compartilhe em nome de Jesus. O filho, passado alguns dias, ele junta tudo que é seu e parte para uma terra longínqua e gasta tudo, perde tudo. Olha só, versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. Olha só, outra verdade aplicada. Outra aplicação para a sua vida, para a minha vida. Nessa noite, nesse momento. Longe da casa do pai, o filho agora, após gastar a sua herança, após gastar dissolutamente, ele começa a passar necessidades. Olha só. Na casa do pai ele tinha tudo. Agora, distante do pai, ele passa necessidade. Na casa do pai ele tinha tudo do bom do melhor. Agora distante do pai ele passa a necessidade. Quantos que hoje em dia têm passado necessidade? Tem sede, tem fome, tem vazio existencial dentro que ninguém pode lhe preencher. Esse vazio aí, só Deus ele pode preencher. Essa necessidade, esse vazio que você sente, ele é do tamanho de Deus. Só Deus pode suprir e necessitar. Só Deus ele pode preencher esse vazio que você sente. A casa do pai tinha tudo, mas longe agora começa o quê? A passar necessidade. Quantos que estão me ouvindo aí, que irão me ouvir, que tem sede, que tem fome, mas nada lhe sacia, nem nada que ele come lhe sacia, vive um vazio essencial, vive em minha tristeza, amargurado, aflito, angustiado. Entenda uma coisa, somente Deus pode dar a paz que você precisa. O mundo não tem a paz que você precisa, só Deus pode te dar.
Essa necessidade só Deus pode suprir. Você pode andar por diversos caminhos, tentar em diversas religiões, mas somente Jesus, que não é religião, Ele é o Cristo. Somente Ele pode suprir todas as suas necessidades. Não existe outro caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Somente Ele pode te suprir hoje. Quantos caminhos você tem trilhado tentando suprir? Nós vemos que João 4 fala acerca da mulher samaritana. Ela tinha sede, ela buscava água, mas aquela água não matava a sua sede. Mas Jesus disse, a água que eu posso te dar, ela vai saciar a sua sede. Você nunca mais vai voltar a ter sede. Por quê? Porque eu posso saciar, eu posso preencher esse vazio que você sente. Ele é do tamanho de Deus, só Ele preenche. Só Ele preenche, nada vai te preencher, nada vai te saciar, somente Jesus, que é a fonte que jorra água para a vida eterna. Na casa do Pai Ele tem tudo, mas quando Ele se afasta e vai embora, Ele começa a passar necessidades. Sabe o que é interessante? É o versículo de número 17. Versículo 17, a Bíblia diz, e caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Olha só o versículo 17. Compartilha aí em nome de Jesus. Curta aí em nome de Jesus. Versículo 17. A Bíblia diz, e caindo em si. O que significa cair em si? Cair em si é você olhar para dentro. É você parar e começar a refletir. Por que eu estou assim hoje? Por que eu perdi tudo que eu tinha? Por que eu vim parar aqui? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que minha vida está desse jeito? Isso é cair em si. Nós precisamos cair em si. Você precisa cair em si. Você precisa parar e refletir. Por que eu vim parar nessa situação? Você precisa olhar para dentro. Cair em si e lembrar, olha, quando eu estava na casa do Pai eu tinha tudo. Por que eu vim parar nesse lugar aqui? É necessário você cair em si, olhar para dentro de você. Ver onde você errou. A Bíblia diz, Apocalipse, lembra-te, pô, de onde caísse e te arrepende. É tempo de nós pararmos e meditarmos. Onde foi que eu errei? Por que eu vim parar aqui? Por que eu perdi tanto? Por que a minha vida está assim, distorcida, quebrada? Por que eu estou passando por tanto vendavais? Por que eu estou nessa situação? É necessário você cair em si. O filho pródigo, ele chega um dado momento, ele começa, ele para, e ele olha para si, para dentro, e diz, a Bíblia diz, e caindo em si, ele começa a pensar, olha, quantos trabalhadores da casa do meu pai tem pão, tem fartura, e eu aqui que sou filho, eu pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para a casa do meu pai. É tempo de você começar a cair em si. Enquanto você não cair em si, não vai haver arrependimento. Não adianta você se levantar sem cair em si. É necessário primeiro você cair em si, refletir. O porquê você está passando por isso. Não adianta você querer voltar para a casa do Pai sem cair em si, porque não vai adiantar. É necessário primeiro cair em si. Antes dele voltar, ele cai em si, ele reflete. Aonde foi que eu errei? Porque é necessário achar o erro para consertar primeiro. Porque se ele volta do jeito que estava, ele apenas voltar, não ia estar lá. Seu coração ia estar distante, não ia haver mudança, não ia haver arrependimento. Cair em si é se arrepender. Nós precisamos mostrar fruto de arrependimento. Nós precisamos refletir, cair em si, olhar para dentro e ver onde está o erro, onde foi que nós erramos. Primeiro, é necessário cair em si. É tempo de começar a cair em si. Enquanto a pessoa não cai em si, ela não se arrepende. E consequentemente ela não volta para a casa do Pai. Por que muitos não voltam? Porque não caem em si. Não reflete, não para pensar o porquê dessa situação que está passando. É tempo de começar a cair em si. Começa a cair em si hoje em nome de Jesus. Começa a refletir hoje em nome de Jesus. Começa a lembrar da casa do Pai em nome de Jesus. Lembra como era a sua situação quando você estava na casa do Pai. Lembra do carinho, lembra do amor, do aconchego. Lembra daquele abraço. Lembra da presença, da intimidade. Lembra que Ele supria tudo, Ele guardava. Lembra do cuidado do Pai. É tempo de você começar a refletir, fazer uma autorretrospectiva, lembrar como era na casa do Pai e como que está agora. Está melhor ou está pior? Com certeza está pior, porque longe do Pai nós temos a perder. É tempo de cair em si, começa a cair em si. É tempo de cair em si, olhar para dentro e se arrepender. Quando a pessoa cai em si, ela se arrepende. E nós vemos que a Bíblia diz, ele caiu em si. Aí vem, ele diz, quantos trabalhadores
de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Então nós vemos que ele cai em si. Olha só, versículo de número 20, ele vai dizer: ele levantando-se foi para a casa do pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo se lançou-lhe ao pescoço e beijou. Nós vemos então que o filho cai em si, se lembra da casa do pai. E o que ele faz? Ele se levanta e parte em direção à casa do pai. Entenda uma coisa, outra verdade a ser aplicada para você nessa noite. Você pode até ter saído da casa do pai. Você pode até estar distante da casa do pai. Mas você sabe o caminho de volta. O caminho ninguém esquece. Você pode ter saído, mas você sabe ainda o caminho da casa do pai. Você pode estar distante. Você pode estar onde quer que você... O caminho de volta você ainda sabe. É tempo de você começar a voltar. É tempo de você começar a regressar. É tempo de você voltar para a casa do pai, porque você sabe o caminho é voltar. Qual é o caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É tempo de você voltar para Jesus. Ele é o caminho. O caminho ninguém esquece. A pessoa pode até ir embora da casa do pai, mas o caminho ela não se esquece. Prova tanto que o filho, ele está distante, pegou a sua herança, está em uma terra longínqua. Mas o versículo 20 diz, ele se levanta e foi para o seu pai. O filho nunca se esquece o caminho. Começa a voltar hoje em nome de Jesus. É tempo de voltar para a presença do Pai em nome de Jesus. Volta para a casa do Pai em nome de Jesus. É tempo de voltar, é tempo de voltar, é tempo de voltar para a casa do Pai. Você ainda se lembra, você sabe qual é o caminho para voltar. Volta para a casa do Pai em nome de Jesus. Volta para a presença de Deus em nome de Jesus. Aí você me diz, mas como que eu vou voltar se as igrejas estão fechadas? Não é voltar para a igreja, é voltar para a presença do Pai primeiro. Porque quantos que estão na igreja, mas não estão na presença do Pai? É necessário primeiro voltar para a presença do Pai. Hoje você pode voltar, agora você pode voltar. Mesmo a igreja estando fechada, você pode voltar para a presença do Pai. Só basta abrir o coração, reconhecer que somente Ele pode te levar ao Pai. Reconhecer que Ele é o seu Salvador e que não existe esperança sem Ele. É você reconhecer que somente Ele é seu único e suficiente Salvador. É tempo de voltar em nome de Jesus. Olha só, nós vemos que no versículo 18 e 19, nós vemos que o filho toma 3 atitudes. Versículo 18 e 19, ele diz: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: pai, não pequei contra ti, e pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. 3 atitudes a serem destacadas. Primeira atitude, levantar-me-ei. Segunda atitude, reconheça o seu pecado. E terceira atitude, tenha humildade de voltar. Porque não adianta a pessoa cair em si e continuar do mesmo jeito. Ele cai em si. Ele olha para dentro. Mas ele toma atitude, eu vou me levantar. É tempo de se levantar em nome de Jesus. Se levanta hoje, se levanta agora. Volta para a casa do Pai, em nome de Jesus. Você que está me ouvindo aí, você que está me vendo, compartilha essa live. Tem alguém que precisa ouvir essa palavra. É tempo de você cair em si, mas não apenas cair em si. É tempo de tomar uma atitude. É tempo de cair em si e se levantar. Ele diz, levantar-me-ei. É tempo de se levantar, se levanta em nome de Jesus, se levanta hoje em nome de Jesus. Deus, Ele quer te ajudar, se levanta. O primeiro passo quem dá é você que precisa tomar atitude de se levantar. Quantos que estão caídos porque não querem se levantar? Mas você essa noite, você precisa se levantar, se levanta em nome de Jesus. A palavra essa noite é para você essa noite. Tome uma atitude hoje. Queira uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Queira uma mudança, tome uma atitude. Se levanta dessa situação em nome de Jesus. Levanta a cabeça. Não importa o que você fez. Não importa se você afrontou o Pai, se você foi embora da casa do Pai. É tempo de você cair em si, se arrepender e tomar uma atitude. Não importa o que eu fiz, eu quero voltar. Ele diz, levantar-me-ei. Atitude. Segundo, ele diz, ele reconhece que pecou. Ele diz, olha só, versículo de número 19. Versículo 18 ele diz, e disse-lhe, pai,
pequei contra o céu e perante ti. Ele reconhece que pecou. Nós precisamos cair em si, tomar a atitude de se levantar e também reconhecer que pecamos. Porque não adianta nós voltarmos para a casa do Pai sem reconhecer nosso pecado. Não adianta. É tempo de reconhecer que nós erramos. Chegar diante de Deus e falar: Pai, eu errei. Pai, eu pequei. Pai, eu desobedeci. Mas eu estou aqui, ó Pai, porque eu me arrependi. Eu preciso voltar para a sua presença. É tempo de nós reconhecermos o nosso pecado. Sabe por quê? Há um coração quebrantado, há um coração contrito. O Senhor não despreza. Há uma oração sincera. Deus, ele não despreza. É tempo de você começar a cair em si. É tempo de você tomar uma atitude, se levantar. E é tempo de você reconhecer que você errou e buscar a misericórdia do Pai. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Nós vemos que João disse, 1 João capítulo 1, versículo de número 9, que o Senhor, ele pode perdoar o nosso pecado e purificar-nos das nossas iniquidades. Olha só, primeiro, ele toma atitude. Segundo, reconhece que errou. E terceiro, ele tem humildade de voltar. Olha só, ele diz no versículo 19: já não sou digno de se chamar teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Humildade perante Deus. Quantos que não voltam porque não tem humildade? Anda com o nariz empinado, não tem humildade de reconhecer que errou e querer voltar. Tá do jeito que tá na vida que tá, porque não tem humildade de querer voltar. Mas o filho não, ele toma uma atitude, se levanta, levantar-me-ei, reconhece que errou: Pai, pequei contra o céu perante ti. E terceiro, ele tem humildade, ele diz: Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha só, ele toma 3 atitudes. Versículo de número 22, olha só, nós vemos então que a Bíblia diz: mas o pai disse aos servos. Ele volta no versículo 21. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele volta para a casa do pai. Versículo 22, ele diz: mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, pondo-lhe o anel no dedo, na mão, e sandálias. 3 pontos a se destacar: roupa, anel e sandália. Primeiro ele manda trazer uma roupa, perdão. Deus, ele quer te perdoar. Deus, ele quer vestir uma roupa nova em você. Sua roupa hoje pode estar suja, mas se você voltar para a casa do Pai, ele tem veste de misericórdia, ele tem veste de santidade, ele tem veste de perdão para você. Primeiro, traga-lhe uma roupa nova. Segundo, coloca-lhe uma mãos. Ele está e reatando a aliança que o filho quebrou. Reatar a aliança contigo essa noite. Deus, ele em nome de Jesus. Deus, ele quer reatar a aliança que você quebrou. Nós vemos que Tiago diz: chegai-vos, pois, a e ele se chegará a vós. Nós vemos que o filho, ele volta e o pai o aceita. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Deus, ele tem roupa nova. Deus, ele tem anel para o seu dedo. E nós vemos que terceiro, ele diz: traga-lhe uma sandália para os seus pés. Nós vemos que sandália significa o quê? Que somente quem era filho, somente ali, os filhos que usavam sandália, os escravos sandália, andavam descalços. Sabe o que é interessante? O filho, ele sai da casa do pai calçado, com sandálias. Mas agora ele volta descalço, porque o pai pede para que traga uma sandália para os seus pés. Pessoas que saíram da casa do pai com sandálias, saíram como filho, mas está voltando como escravo. Porque a pessoa, quando sai da casa do pai, ela sai como filho, mas no mundo ela se torna um escravo. Quantos hoje em dia que estão vivendo uma vida escravizada? Quantos que estão me vendo e me assistindo que estão escravizados? Você saiu da casa do Pai, da presença de Deus, e Satanás se escravizou. Você está escravizado. Satanás tem te escravizado, tem te prendido. E você não consegue largar o pecado. Largar essa escravidão, esse desejo maligno. Você saiu como filho, com sandálias, mas está voltando descalço como escravo. Mas sabe o que é interessante? Ainda que você esteja voltando descalço, como escravo, Deus, ele tem um par de sandálias para você de novo. Deus, ele quer fazer de você filho de novo. Você saiu como filho,
se tornou escravo no mundo, está voltando como escravo, mas na casa do Pai, Ele tem um novo par de sandália. Ele quer fazer de você novamente filho de Deus. Você é filho, você tem o seu lugar na casa do Pai. O seu lugar não vai ser preenchido por ninguém. Ainda que você esteja como tem um para te fazer filho novamente. Você é filho de Deus. Ele te ama. Olha só. Então ele traz roupa nova, aliança e par de sandálias para os seus pés. Olha só que interessante. Versículo de número 24. Ele diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Olha só, outra verdade a ser aplicada para você nessa noite. Nós vemos que o filho, ele sai da casa do pai de um jeito. Talvez ali em uma conjectura, ele sai arrumado, ele sai bem vestido. Porém, ele volta não do mesmo jeito. Ele sai de um jeito, mas ele volta de outro. Talvez ele saiu arrumado, bem vestido, penteado, mas agora talvez ele volta machucado, cabeludo, barbudo, com alguns quilos a menos. Porém, sabe o que é interessante? Independente de como ele volta, o pai o aceita de novo como filho. Eu não sei como foi que você saiu da casa do pai. Eu não sei como você está voltando para a casa do pai. Talvez quebrado, machucado, ferido, cabeludo, barbudo, de qualquer jeito, ralado, machucado. Mas entenda uma coisa, independente da sua situação agora, se você está voltando, o pai está te recebendo. Ele não olha para a sua aparência, mas sim para o seu coração. A aparência ele vai tratar, ele vai te ajudar, ele vai te sarar, ele vai voltar a fazer você ter uma boa aparência de novo. Não importa o jeito que você está voltando, mas ele está falando, você ainda é filho. O que importa é que você ainda é filho. Eu não olho para o seu exterior, eu olho para o seu interior, para a sua vontade de voltar para a casa do Pai. Deus te ama como filho ainda. Olha só, outro ponto a destacar. O pai, ele se entristece quando o filho sai. Entenda uma coisa, quando você saiu da presença do Pai, quando você saiu da casa de Deus, Deus se entristeceu com você. Mas quando você volta, quando o Pai se alegra, você pode ter entristecido o Pai, mas você pode o alegrar novamente. Só basta você voltar. Deus quer te receber de volta. É tempo de voltar a alegrar o coração do Pai. É tempo de alegrar o coração do Pai. Você entristeceu o Pai quando saiu, mas se você voltar, você vai e entristeceu, mas quando o filho volta, ele alegra o coração do pai, e toda aquela você voltar a dar alegria ao pai. O pai te ama, ele te quer de volta. Olha só, outro ponto a destacar: o filho sai da casa do pai, porém agora ele volta para o pai. Ele sai da casa, mas ele volta para o pai. Porque sabe o que é interessante? O mais importante não é a casa, mas sim o pai. Ele sai da casa, mas ele volta para o pai. Ele diz: pai, me dá a minha herança, eu quero ir embora. Ele sai da casa do pai, mas agora não, ele não volta para casa somente, ele volta primeiro para o pai. É tempo de você voltar primeiro para o pai. Porque não adianta você estar apenas na igreja e o seu coração está distante. É tempo de você voltar primeiro para o pai e depois para casa. Volta para a presença do Pai hoje. Volta para o Pai hoje. Volta para o Pai hoje. Você pode ter saído da casa do Pai, mas é tempo de você voltar para o Pai. Ele te quer de volta. Ele está com os braços abertos para te receber novamente. Ele te espera. Sabia disso? Você precisa ouvir isso em nome de Jesus. O Pai está te esperando. Talvez você diga aí onde você esteja, você está me ouvindo: ah, mas o Pai não está nem aí, ele me esqueceu, o meu lugar já foi ocupado por outro. Não, o seu lugar ainda está lá. Deus não te substitui. Você tem valor, Ele te ama, Ele te comprou, não foi com ouro, não foi com prata, com dinheiro, diamante, com pedra. Ele te comprou com sangue, você tem valor. Ele te ama, Ele não te abandonou, Ele está te esperando, o seu lugar ainda está lá. Olha só, palavra de Deus para o seu coração: é tempo de voltar para a casa do Pai em nome de Jesus. É tempo de voltar para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai em nome de Pai, Ele te espera em nome de Jesus.
Quanto tempo mais você vai esperar para voltar para a casa do Pai? Começa a cair em si agora em nome de Jesus. Comece a cair em si agora em nome de Jesus. Começa a refletir, começa a olhar para dentro agora. Toma a atitude de se levantar, se levanta. O diabo diz para você, não tem mais jeito, você está perdido, abandonado, sozinho. Mas Deus está te falando, você não está sozinho, a minha mão está estendida, só basta você se levantar. Tome uma atitude que eu vou te ajudar. Deus, Ele quer te ajudar. Se levante em nome de Jesus. Reconheça o seu pecado agora em nome de Jesus. Diga para o Pai, Pai, eu errei, eu pequei contra o céu e perante Ti. Tenha humildade de voltar em nome de Jesus. O Pai te espera. Você sabe o caminho de volta. O caminho, quem é? O caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Volte para a casa do Pai hoje em nome de Jesus. Você pode voltar agora aí onde você está. Só basta você abrir o coração e se reconciliar. Dizer, Pai, eu preciso voltar, eu quero voltar. Abra o seu coração. Reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você que ainda não aceitou a Cristo, abra o seu coração e aceite Ele hoje. Aceite Ele como seu Salvador. Aceite Ele como Pai. Você que se afastou, volta hoje em nome de Jesus. A porta ainda está aberta. O Pai está do lado de fora. Olha só que maravilhoso. O Pai está do lado de fora da casa te esperando, com os braços abertos e dizendo, filho, volta. Eu não sei como você vai voltar. A sua aparência, o seu jeito, eu não sei. Mas eu olho para o seu coração primeiro. Eu não quero ver o seu exterior como está. O exterior eu trabalho, eu mudo. Eu quero primeiro o interior, seu coração. Volta hoje em nome de Jesus. Volta para a casa do Pai, porque vai ter festa se você voltar. Foi uma grande tristeza quando você saiu, mas vai ser uma grande alegria se você voltar. Vou falar mais uma vez. Foi uma grande tristeza quando você saiu, mas vai ser uma grande alegria se você voltar. Vai ter festa na casa do Pai. Volta em nome de Jesus. Volta em nome de Jesus. Receba essa palavra, que Deus te abençoe. Curta, compartilhe. Mande ela para alguém, num grupo de WhatsApp. Deus, Ele vai falar com alguém através dessa live em nome de Jesus. É tempo de voltar. Volta para a casa do Pai em nome de Jesus. Você sabe o caminho de volta. Amém? Que Deus te abençoe grandemente nesta noite. Foi um grande prazer estar com você aqui nessa noite, nessa live. Você aí que deseja voltar, talvez tenha alguém aí entre nós que esteja nos assistindo aí, ouviu essa palavra e está querendo voltar. Comente aí embaixo, eu quero voltar, eu estou voltando, Deus falou comigo. Comente aí em nome de Jesus, curta essa live em nome de Jesus. É tempo de voltar, você é filho ainda, você é filho ainda, você ainda é filho. Volte para a casa do Pai em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Receba essa palavra de Deus nessa noite. Amém? Que Deus abençoe nosso irmão Flávio, irmã Fabrícia, o pastor Harry Wagner, pastor Roberto, nosso pastor Marcelo Zampaolo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?